Fala galera, tudo bem? Vamos lá continuar o nosso trabalho em cálculo estequiométrico, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre excesso de reagente, né? Essa parte que é um pouco mais delicadinha, que a gente tem que se preocupar um pouco mais na estequiometria. Quando se fala em excesso, eu trago algumas dicas para você. Quando o exercício fornecer quantidade de 2 ou mais reagentes, pode haver excesso. Primeiro passo. Segundo, deve-se primeiramente determinar a quantidade de reagente que está em excesso, porque o excesso ele não participa da reação, pessoal. Outra coisa importante é que deve-se determinar a quantidade do produto através do cálculo estequiométrico utilizando o reagente limitante. Mas quem é o reagente limitante? É o reagente que não está em excesso, correto? Para a gente treinar, eu trago alguns exercícios aqui. O primeiro exercício ele mostra aí uma reaçãozinha, né, entre o óxido de cálcio e o cloreto de amônio, e ele parte de 112 gramas de óxido de cálcio e 224 gramas de cloreto de amônio. E pergunta para a gente qual que é a massa de amônia que vai ser produzida. Note que ele forneceu quantidade de 2 reagentes. Esse é o diagnóstico que a gente tem que fazer para a gente perceber que pode acontecer que esteja excesso. Pode ser que não tenha, pode ser que as quantidades sejam estequiométricas, mas vamos tentar calcular primeiramente. Eu reescrevo a equação e como é massa-massa, eu transformo em massa molar dos dois lados. Note que o exercício forneceu as massas molares, né? Bom, eu escolho uma das massas e jogo. Joguei, por exemplo, 112 e calculo o X do NH4Cl. Se eu fizer o cálculo, automaticamente nós vamos chegar em 212 gramas de NH4Cl, ou seja, 224 gramas foram colocados. Menos 212, que é o que efetivamente reage, nós temos 12 gramas de excesso de NH4Cl. Então, eu já percebo que o NH4Cl está em excesso. O ideal é a gente desconsiderar ele e utilizar no nosso cálculo o outro reagente, que é o reagente limitante, que nesse caso é o CaO. E a gente continua o nosso cálculo estequiométrico utilizando o CaO. Olha lá, a gente consegue colocar lá, transformar em massa do lado da amônia também, a massa molar da amônia é 17, 2 vezes 17, e eu acho o Y, fazendo o Y a continha, 68 gramas de NH3, e a gente marca tranquilamente a letra A. Então observe que é importante a gente primeiro determinar o excesso, para usar o reagente limitante para determinar a quantidade de produto. Um outro exercício que a gente pode visualizar é quando você tem, por exemplo, a equação da produção da amônia, e nessa equação ele utiliza 4 litros de nitrogênio e 9 litros de hidrogênio, ou seja, quantidade de 2 reagentes. E ele fala que as condições de pressão e temperatura são constantes. Opa, a gente consegue utilizar a lei volumétrica, portanto, de Gay-Lussac. 1 volume de nitrogênio para 3 volumes de hidrogênio. Eu pego, por exemplo, 9 litros de hidrogênio e jogo. Quanto vai dar o X? Esse X, galera, fazendo a continha, ele vai dar 3 litros. Mas foi colocado quanto de nitrogênio? 4 litros. Se você fizer 4 menos 3, nitidamente você vai perceber 1 litro de excesso de nitrogênio e a gente, portanto, percebe que realmente o nitrogênio está em excesso e marca a letra B. Nós temos também aí uma outra situação do ferro com o oxigênio, que também são fornecidas 2 quantidades. A gente monta a reação, produz o Fe2O3, transforma em massa molar dos dois lados, 4 vezes 56, 3 vezes 32, escolhe uma das massas e joga. Lembrando que você pode escolher qualquer uma das duas, joga e interpreta e vê se ele colocou a mais ou não. No caso aí, nós temos 11,2 gramas de ferro que vão reagir efetivamente. Mas foi colocado quanto? 15 gramas. Se você fizer 15 menos 11,2, você vai chegar em 3,8 gramas, percebendo, portanto, um excesso de ferro. E com isso a gente consegue ignorar esse ferro e fazer o cálculo do produto a partir do limitante novamente. A gente chega em 16 gramas de Fe2O3, alternativa B. Valeu, galera!